Olá a todos, bem-vindos a mais um dia de Veda, 16º dia de Veda. Estamos sobrevivendo. E hoje eu trouxe a resenha do livro incrível, com certeza vai entrar para um dos favoritos desse ano. Gente, que livro maravilhoso! Eu trouxe a resenha do livro Noite do Oráculo, do Paul Auster. Nesse livro aqui, nós vamos conhecer o Sidney. Logo no início, a gente já sabe que Sidney, ele saiu do hospital tem pouco tempo e ele tá ali tentando recuperar a saúde dele, tentando recuperar a humanidade, tentando se recuperar, voltar a andar, reaprender. Ele tá reaprendendo a ser gente de novo. Então ele todo dia sai de casa, caminha alguns passos, meio tonto. Então você sabe que ele sofreu algum acidente, alguma coisa aconteceu que afetou a cabeça dele e ele ficou ali entre a vida e a morte. Estive doente durante muito tempo. Quando chegou o dia de deixar o hospital, eu mal sabia andar mais. Mal conseguia lembrar quem era. Faça um esforço disso, médico, e dentro de 3 ou 4 meses vai estar recuperando o ritmo das coisas. Não acreditei nele, mas segui seu conselho mesmo assim. Tinha me dado por morto, e agora que havia frustrado suas previsões e misteriosamente sobrevivido, que escolha não restava senão viver, como se houvesse uma vida futura à minha espera. E esse momento que ele ficou ali internado, ele não pôde trabalhar, ele adquiriu muitas dívidas por conta do tratamento médico mesmo, já que ele teve que passar por diversas cirurgias. Ele quer se sentir útil, então ele começa a fazer essas caminhadas diárias e ele vai aumentando as distâncias, até que um dia, nessas muitas caminhadas que ele faz pela cidade de Nova York, ele encontra uma papelaria. Essa papelaria que pertence a um chinês, e prestem bastante atenção nesse chinês, porque esse chinês vai reencontrar com ele no futuro em 2 situações. Aí o Sidney, com a intenção de voltar a escrever, já que ele está cheio de dívida, já que ele está sem fazer nada e ele está se sentindo um total inútil, encontra um caderno de fabricação portuguesa, que é um caderno mais ou menos parecido com esse daqui. Um caderno azul. Esse era o único caderno azul que tinha na loja. E ele se sente meio que enfeitiçado, tanto por conta da cor, porque o Sidney tem uma história com a cor azul, e ele conta isso depois, quanto com o modelo do caderno. Ele se sente de alguma forma enfeitiçado por aquele caderno, e ele decide levar esse caderno para começar a escrever. Quando ele senta no seu escritório e começa a escrever nesse caderno azul, parece que todo aquele bloqueio literário que ele estava tendo antes é apagado. Parece que aquilo tudo não aconteceu. E ele começa a escrever ininterruptamente durante 2 horas e ele começa a escrever uma história. Noite do Oráculo, esse livro, conta a história de uma história que conta a história de uma história. Nós temos 3 histórias aqui. São 3 mini-ficções. Na verdade, depois você vai ter outras histórias ao decorrer do livro, mas o início mesmo, você tem o Sidney criando a história de uma escritora, Sylvia Maxwell, que escreveu o livro Noite do Oráculo. Bom, eu vou contar para vocês primeiro parte da história que o Sidney criou. Sidney criou um personagem chamado Nick Bowie. Nick Bowie, ele é um editor e que um dia ele recebe um manuscrito de uma mulher chamada Rosa. Ela era sobrinha de uma autora chamada Sylvia Maxwell, e esse manuscrito ele estava há muito tempo perdido. Depois que ela morreu, eles encontraram esse manuscrito, a sobrinha dela encontrou, levou até o Nick, e o Nick se apaixonou por Rosa no momento que ele a viu. Essa história, ela é incrível, essa história que o Sidney cria. O que me deixou assim meio que frustrada foi o fato dele não ter continuado a história. E ele para um momento crucial. E eu não vou contar a história pra vocês porque é interessante acompanhar, né? Você acompanha ali a vida do Sidney e a vida do Nick. A vida do Sidney e a vida do Nick. Sem contar que você também passa a conhecer a vida do Lemuel Flagg. Lemuel Flagg é o protagonista do livro que a Sylvia Maxwell escreveu, que é A Noite do Oráculo. Um homem que conseguia prever o futuro, que sofreu um acidente na guerra
Esse acidente fez com que ele ficasse cego. Essa cegueira permitiu com que ele adquirisse um dom de prever o futuro. O fato dele conseguir prever o futuro, para ele, foi uma maldição, porque ele sabia exatamente como ele iria morrer, como as pessoas que rodeavam ele iriam morrer. Quando ele estava no relacionamento, ele sabia quando ele seria traído, como ele seria traído. Você já começa a perceber como ele está entrelaçando a vida dele com a vida dos personagens que ele cria. Vou mostrar só pra vocês como é que é o livro. Em alguns momentos, você tem o Sidney aqui, narrando um passado de uma semana atrás, de 9 dias atrás. E aqui você tem ele narrando um passado muito anterior àquele que ele tá contando. Vários momentos no livro você tá lendo aqui, aí você volta para ler essa parte, só que essa parte às vezes ela vem aqui nessa folha também, aí continua nessa folha. Então, a confusão da mente de Sidney é passada para nós, leitores, na forma de escrita. Eu me senti confusa muitas vezes lendo esse livro. E também me senti confusa com relação às histórias que ele criava. Porque as histórias secundárias, na verdade a história secundária e a história terciária do livro, se confundem com a principal. Tinha momentos que eu ficava assim, achando que o personagem secundário, o personagem que o Sidney tinha criado, era um personagem da história principal. Isso é muito legal nesse livro. O leitor tem que ficar muito atento nesses momentos de transição que ele faz entre a vida dele e a história que ele está criando. Essa trama gira em torno de 3 personagens. O John, que é um grande amigo do Sidney e que é um escritor muito renomado, de muito peso, e que é como se fosse um pai para Grace. A Grace, que é a esposa do Sidney, e o Sidney. Então, você fica ali meio que confuso. E que tipo de relacionamento existe entre eles 3? O Sidney está passando por um momento muito delicado no casamento dele. A Grace, ela está tendo um comportamento estranho desde que ele voltou do hospital. Sem contar que depois que o Sidney pega esse caderno e começa a escrever, tudo que ele relata ali começa a acontecer. Notícias de jornais, histórias muito semelhantes, sonhos que a Grace tem que ele já tinha escrito no caderno, situações na vida dos 3. Então o Sidney começa a pensar que ele tá, de certa forma, escrevendo o futuro. Quando eu terminei de ler essa história, eu entendi que ela é mais existencial do que uma história de mistério, de suspense. Quando ele escreve e quando ele coloca pra fora tudo aquilo que estava guardado dentro dele, ele não só consegue prever o futuro, né? Isso aí cabe a cada leitor acreditar ou não, mas em alguns momentos da história você se pergunta, será que ele está escrevendo o futuro? Ou ele está escrevendo aquilo que nem ele sabia que ele sabia? Será que em algum momento a mente dele bloqueou e ele está escrevendo coisas que ele não lembra que sabe? Eu acredito mais que ele conseguia recordar de coisas que ele não lembrava mais que sabia. No caderno que ele consegue liberar coisas que ele tentava esconder, talvez até dele mesmo. É de uma criatividade sem fim a história que Paul Auster criou aqui. Eu quero ler tudo que esse homem escreveu, porque ele escreve muito bem. Você não vai conseguir parar de ler esse livro. Ele é um livro de 222 páginas que você vai ler, degustar de cada palavra. Ele sabe escrever de um jeito que eu nunca vi igual. A escrita dele é bem diferenciada e eu super recomendo para vocês. Vai se tornar com certeza um dos favoritos do ano, se não da vida. Caso vocês tenham em casa e estavam na dúvida se deveriam ler ou não, leiam para ontem. Espero que vocês tenham gostado da resenha de hoje. Um beijo e até amanhã com mais um Dia de Veda. Tchau, tchau.